Bora lá. Então, tô vendo. Então deixa eu botar aqui mais. É porque eu arrastei um pouquinho a mesa e aí ficou longe do cabo da projeção. Eita. Não sei o que eu aprontei que ficou longe mesmo agora. Tô esticando tudo aqui e não tá chegando ainda. Acho que agora deu. Perfeito. Então, vamos voltar aqui. Agora deu. Tá aí, né? Gente, só uma coisinha que eu queria resgatar. Após assistir o vídeo, que agora... Ou seja, a gente aqui não assistiu por causa daquele problema que eu falei para vocês, meu HD não está aqui, mas quando eu botar para quem vai assistir em casa, eu vou colocar o vídeo no meio entre a primeira aula e a segunda, tá? E aí vai ficar lá guardado com um videozinho no meio, vai fazer a montagem. Agora, para a gente aqui, eu vou ver na aula que vem, e a gente vai continuar, mas eu quero complementar uns conceitozinhos aqui para vocês. Uma das coisas que são preconizadas pela teoria do Gestalt é a questão de uma consciência inata. Dentre outras coisas, quem estuda Gestalt, ou acredita, ou vai defender por linhas de Gestalt, que o ser humano nasce também com algumas capacidades inatas, ou seja, na memória genética dele. Alguma coisa que ele aprendeu numa consciência passada, ou seja, eu não estou dizendo que existe uma reencarnação e vem do espírito, você reencarna e vem com esse conhecimento não, tá? Cuidado para não viajar e não endoidar com isso aí, que não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que do mesmo jeito que uma criança nasce e ele chora instintivamente, porque senão ele vai morrer se ele não chorar, a gente também faz outras coisas quase, não é instintivamente uma palavra correta, porque instinto quem tem é um animal. A gente tem um grau de consciência inata e uma capacidade para fazer coisas sem que elas sejam cognitivas, ou seja, sem que elas precisem ser aprendidas. Então, os gestaltistas acreditam que a gente nasce com a capacidade de percepção de estruturas, de composições desestruturadas, e a gente passa a vida inteira buscando essa estruturação. Quando a gente olha uma coisa que a gente percebe que é incompleta, o nosso cérebro quer naturalmente completar. Infelizmente, eu não vou poder dar o exemplo para vocês, porque está no vídeo. Então, quando eu passar o vídeo para vocês, eu vou mostrar o que são essas coisas que a gente consegue completar. Tá? Mas que eu estava falando, e aí isso vai de frente justamente vai paralelamente concordar com outros estudos que existem na psicologia. Por exemplo, a gente vai ver Jung e Freud, que são estudiosos do subconsciente. Eles também entendem que há uma capacidade inata, que a gente nasce com a capacidade de perceber algumas coisas e que elas não são aprendidas. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vocês acham agradável perceber, por exemplo, que uma textura de um piso, já viram um piso rústico, bonito, que a gente até conversou em algumas aulas? O que vocês acham dessa mesma textura se fosse no teto? Não, isso é agradável. Seria agradável para alguém aqui? Não. Nem para você, cara? Só eu fiz. Eu acho que experimentou, eu nunca vi. Eu acho que você fica curioso, né? Mas olha, vou de antemão dizer para vocês que por uma capacidade inata, a maioria de nós, quando percebemos informações, uma quantidade de informações, um número muito grande, num posicionamento que está elevado, a gente tende, se não desagradar no primeiro momento, com o tempo, ao perceber aquilo repetidamente, cansar e passar a achar aquilo desagradável. Eu vou dizer a minha teoria quanto a isto, porque não é todo mundo que concorda e não tem uma pesquisa que comprove isso, mas é uma teoria, por enquanto, é uma coisa que eu acredito que vem daí essa explicação. Se a gente for pensar na história da humanidade, o que o ser humano sempre esteve exposto em relação ao seu olhar, sempre que ele está em meio à natureza, vamos pensar antes de existir a casa, ele olhava para baixo, o que ele vê? Pedra, terra, chão, grama, uma quantidade de texturas materiais, cores claras, escuras muito grande, né? E isso já está impregnado na nossa percepção e na nossa mente. O antepassado da gente lá, se a gente acreditar que o homem veio do macaco, mesmo que a gente não acredite nele, vamos pensar no primeiro homem que estava lá que não era macaco.
no homem menos evoluído para alguns cientistas, para alguns estudiosos. Ele já via tudo isso. E ele está olhando para baixo, está vendo isso. Só que quando ele olha para cima, o que ele vê? Céu. Em que cor? Azul. E às vezes branco. Então a gente vai acabar tendo duas coisas legais aí. O azul para a gente é pesado ou é leve? Vocês lembram lá das células que a gente tem dentro da retina? Nós temos uma grande quantidade de células azuis. Sabe por que a gente tem uma quantidade de grandes células azuis? É teoria minha, tá? Não, isso não tem, não sei se tem exatamente algo comprovado sobre isso, mas eu acredito muito que é algo semelhante a isso. Porque ao longo das gerações, o homem estava exposto a muito azul. Ele olhava para o céu o tempo inteiro e tinha azul. Se ele não desenvolvesse na retina dele um método de sobrevivência para o olho suportar o azul, ele ia viver com ele irritado e isso ia degenerar a espécie dele, a visão dele ia ficar mais fraca e ele provavelmente ia morrer mais fácil. Vocês concordam que tem uma lógica nisso? Pode até não ser essa explicação, mas tem uma lógica. E essa informação foi sendo guardada geneticamente de um homem para o outro. Hoje, então, quando a gente olha para cima, se a gente olhar, por exemplo, num teto vermelho, porque nosso cérebro não está acostumado a isso. E o cérebro e a percepção genética, a herança genética de percepção que a gente ganhou, já de nossos pais, dos avós e de todas as gerações anteriores, vem com essa informação impregnada. Tem estudiosos que acreditam que a gente nasce com algumas informações já conectadas no cérebro. Tem outros que acham que não, que é tudo aprendido. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que a gente vem com algumas informações básicas para a sobrevivência e as outras a gente aprende que também para a sobrevivência, mas para ter habilidades, para ter capacidades, aprende técnicas, e eu acho que o arquiteto tem que juntar essas duas coisas. Quer ver outro exemplo? A gente normalmente gosta do branco também, porque a gente costumou olhar para o céu e ver branco também. Então essas duas coisas são agradáveis para a gente. A gente tem tendência natural também, aí já talvez por uma questão cognitiva, e eu também acho que pode ser por uma questão somática e genética. Peraí, tá? Vou dar um exemplo que eu vejo no meu dia a dia. Gente, quando eu vou entrar em reunião com os clientes, que a gente está definindo cores dos espaços da casa dele, vocês têm alguma noção, diferente de cores neutras, como branco, por exemplo, qual é a cor que eles mais deixam de fazer? Não, não estou falando de cor neutra, estou falando cor. Vamos pensar cor mesmo. Matizes que tenham entonação para algum tipo de cor de verdade. Não estou falando de cinza, bege, marrom, preto e branco. Estou falando de cor presente. Qual a cor que vocês acham que eles aceitam mais? Verde. É verdade. E das tonalidades de verde, o verde que eles mais aceitam é o verde acinzentado. Eu tenho uma teoria própria. Eu acho que, pela percepção que a gente tem guardado na nossa genética, a gente está acostumado a ver na natureza uma grande quantidade de verde. Tá? E isso dá a gente uma aceitação direta para o verde. Cores que eles menos aceitam: preto, roxo, vermelho. Eu não vou entrar no mérito das demais. Vermelho a gente até já viu a explicação, porque existe uma quantidade de células no nosso cérebro que permitem ou não. Vem cá, e esse verde aí? A gente não tem células verdes dentro da retina. Como é que chega à conclusão da gente continuar achando o verde agradável? Que são as células que a gente tem lá na retina. Então, por isso também, deve ser por isso também que na nossa retina a gente tem uma grande quantidade de amarelo, porque na natureza o verde é mistura de azul com amarelo. O azul está maior porque tem azul no verde da natureza e no céu. Parece que tem algo bacana aí para ser explicado. Também tem coisa das cores primárias. As cores primárias no azul, amarelo e vermelho. Então, alguém sabe que mais. Se você vê uma coisa, por exemplo, laranja, não vai te impressionar tanto se você vai com vermelho. Você vai chamar mais atenção com o vermelho do que laranja para você. Depende do tom de laranja. Eu explicaria o que você está dizendo aí de uma outra maneira, mas concordo. Eu explicaria assim. A percepção de uma sensação é mais clara e mais objetiva se as cores forem mais puras, especialmente se elas forem as cores primárias. Porque a cor primária, ela não é uma mistura de sensações, ela é a sensação pura na origem.
É isso que você está querendo chegar? Não. Eu concordo se a explicação for por aí. Porque quando a gente quer explicar o que a pessoa sente com o verde, a gente tem que primeiro entender o que a pessoa sente com o azul e sente com o amarelo. E quando a gente junta os dois, aí dá essa mistura de sensações. Portanto, uma sensação que ela é feita só com o azul, ela é mais clara ao ser percebida do que quando misturada com o amarelo que está no verde. Então, por aí, eu acho que dá para explicar bem isso. Já que a gente está falando disso aí, deixa eu ver se tem mais algum conceitozinho que eu deixei. Tá legal. Eu vou mostrar para vocês um esqueminha aqui, que também é uma organização minha, mas que não é uma coisa inventada da minha cabeça. Eu andei estudando um monte de carinhas aí que falam de estética, vendo um monte de arquitetos que produzem muita coisa que é considerado pela maioria das pessoas bonito, e um monte de artistas, e eles fazem uma cacetada de coisas também, e fui pegando quais são as recorrências e repetições que vão acontecendo nos projetos, e nos trabalhos, e nas obras, e no papo dos filósofos que falam de estética, e eu percebi, o filósofo, por exemplo, ele não tem interesse em produzir nada, ele tem interesse em criticar. E me parece que à medida que eles vão criticando, as coisas que eles vão entendendo como bom, né, porque o bom na estética, o bonito na estética depende muito do valor moral que é parecido com um bom, e que alguns autores chamam de sublime também. Eu não gosto de ver desse jeito, porque para mim o que me interessa é o agradável. E alguns acham que o agradável, o belo, o sublime é a mesma coisa. E eu separo todas essas coisas, acho que cada um tem um papel, e acho que o agradável é mais interessante. Mas eu percebi que era uma recorrência. De um jeito ou do outro, quando o cara queria explicar alguma coisa bom, ou agradável, ou sublime, ou belo, quando a gente olhar para a forma do que tinha aquilo que ele estava olhando, se não aparecesse uma coisa dessa daqui, aparecia uma dessa. Quando não aparecia, uma pancada desses conceitos que estão aqui. Então, esses conceitos aqui, gente, são recorrências plásticas que normalmente num bom trabalho percebido como belo pelas pessoas, tende a aparecer, e eu acho que são práticas que a gente pode incorporar no trabalho de um arquiteto para produzir como se fossem técnicas. Baseado nessa teoria aqui, eu acredito que existe a possibilidade seguinte: quando a gente quer produzir um resultado para ser entendido como agradável pelas pessoas, a gente quer atingir determinados objetivos. Para chegar nesse objetivo, eu estou falando dessa área azul, tá? Para chegar nesses objetivos, eu tenho várias maneiras de chegar lá. E existem algumas que são mais frequentes, e eu estou chamando de ferramentas de trabalho visual, ou técnicas de composição visual. Existe uma relação muito grande entre todas elas. E dificilmente uma obra bem composta e entendida como agradável, ela tem só um desses elementos. Está claro para vocês onde eu estou querendo chegar? Eu estou dizendo, olha, que a gente quer fazer essas coisas aqui, para que algo seja considerado belo ou agradável. E para conseguir essas coisas, a gente usa uma dessas outras aqui. Estão entendendo isso aí? Só isso que precisa estar entendido por enquanto, porque eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco. E aí, me parece que ao ler a defesa dos argumentos dos arquitetos mais famosos, dos filósofos mais famosos que falam de estética e beleza, todos eles concordam em uma coisa: que o principal disso tudo é que haja harmonia. Só que nem sempre eles usam esse nome de harmonia. Tem uns que chamam de unidade. Os caras da Gestalt preferem falar unidade. Os caras da estética, eles gostam mais de falar harmonia. E aí eu vou, com palavras mais simples do que um filósofo ou um grande estudioso da plástica falaria, tentar descrever e desmistificar ao longo dessa parte dos aspectos que a gente está estudando o que seriam essas coisas aqui, obviamente, sobre a minha interpretação, porque cada um dos autores vai interpretar um pouco diferente. Só que eu acredito que, de alguma maneira, no mínimo um pouco válido, porque com a lógica de arquiteto, como que um arquiteto usa, e tem exemplos da própria arquitetura. Vamos começar a entender cada um deles então, a partir de agora? Aqui no meio tem uma coisa principal que eu entendo que é a harmonia. Normalmente, para se atingir a harmonia, quando você atingir o máximo da plástica, se diz: esta obra tem unidade em termos de linguagem visual, esta obra está harmônica, ela tem harmonia. E normalmente, quando se atinge aqui, é porque você já atingiu a agradabilidade,
já atingiu pregnância, ou atingiu os dois juntos, ou atingiu equilíbrio, ou teve algo de simbólico naquilo que você programou visualmente, ou fez a coisa ter bastante clareza. Dificilmente uma boa obra tem só uma coisa dessas. As grandes obras, quando você faz a análise, se você seguir o conceito das coisas que eu vou descrever daqui a pouco, normalmente tem várias dessas qualidades juntas. Uma qualidade plástica se atinge quando se usa uma técnica de composição visual. Tá claro daí? E para a gente entender então o que são as técnicas, vamos primeiro entender quais são essas qualidades a ser atingidas. A primeira delas que a gente vai estudar, que é a central geral, onde todo mundo converge, é a harmonia ou unidade. Harmonia ou unidade. Se disse que uma obra está harmônica ou tem unidade, quando a gente analisa o todo e ele dialoga com as partes. Existe entre os elementos do todo alguma informação que faça com que o todo seja coerente. E aí, se eu usar as palavras dos caras da Gestalt, nós seres humanos, ao observarmos um todo, a gente já nasce com a condição de entender que alguma coisa está desestruturada. E mesmo que a gente não nasce com isso, à medida que a gente vai aprendendo determinados conceitos, a gente vai percebendo que algo que entrou ali naquele conceito, ele não faz parte do conjunto. E a nossa tendência é segregar ele, não querer que ele esteja ali. E só manter as coisas que dialogam entre si. Eu não estou dizendo que quando você faz uma obra de composição, você tem que fazer tudo parecido e tudo igual, porque senão vai parecer que não fazem parte do mesmo conjunto, que nem eu dei aqui com os lápis. Por um acaso, eu estava lidando com objetos que eram parecidos, né? Mas o que interessa quando eu estou querendo trazer harmonia para uma composição é que algum elemento de ligação ou alguma linguagem ou alguma característica que exista entre um deles dialoga com os demais, mesmo que ele seja inclusive totalmente diferente, certo? O meu nariz é totalmente diferente do meu olho, que é totalmente diferente da minha boca, mas existe uma lógica entre eles que une eles, apesar disso. Como eu dei o exemplo mais cedo, né? O formato do rosto masculino ele é todo maior. Se entrasse uma proporção pequenininha aqui, talvez desequilibrasse meu rosto, né? E a gente tem essa preconcepção de que essas partes precisam se dialogar, né? Então eu não preciso necessariamente ter lápis iguais para ser um conjunto harmônico. Eles podem ser diferentes. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa obra, uma obra aqui de arquitetura de interiores, e aí esse profissional aqui, ele tentou fazer uma ligação dos elementos. Quando ele veio aqui na parede, ele fez um contraste forte, botou algo muito escuro e para o outro lado algo muito claro. Quando ele veio com o mobiliário, ele usou a mesma lógica. Algo muito escuro com algo muito claro. Não foi só no primeiro plano, no segundo plano não, ó, no primeiro plano também. Algo muito claro dialogando com algo muito escuro. Mas essa não é a única lógica que ele usou, não. Ele tem várias lógicas de unidade aqui nesse contexto. Na mesma local onde ele contrastou claro com escuro, ele fez com que alguma coisa tivesse uma sensação psicológica diferente a partir da cor, e usou vermelho. Só que ele usou pequenos detalhes delicados, né? Quando ele veio para a decoração, ele fez a mesma coisa. O grande contexto é um claro de escuro, mas algo colorido está funcionando. Não contente com essas linguagens que só por si só já ligariam o todo da obra, ele produziu alguém que era curvo. Mas você percebeu que esse curvo aqui, ele era delicado? E ele veio para o mobiliário, ó, e integrou com a mesma lógica. E foi brincando de dar unidade na obra. Existem molduras contrastantes nos quadros e nos elementos da parede. Olha o que ele faz no mobiliário. Quando ele não faz somente em termos de cor, ele utiliza a moldura do sofá, ó, com estrutura de metal. E ele, sem precisar ser pedante, repetiria a linguagem da moldura, ó, sem precisar ter uma moldura no sofá, né? Parece meio agressivo querer emoldurar todo mundo assim, a torto e direito. Deu para entender, gente, o que é unidade aqui? Nesse contexto, gente, a gente vai perceber, se a gente analisar só o contexto pictórico, só a imagem, a gente vai ter cuidado, porque não é só a questão da percepção visual.
O conceito que a gente tira, cultural, filosófico das coisas, também importa, de certa maneira. Eu vou dizer para vocês, minha opinião pessoal, e não estou dizendo que essa é a verdade, estou dizendo o que eu acho. Eu, particularmente, quando olho a Mona Lisa, eu não acho grandes coisas, não. Eu não tenho grandes amores, nem acho que ela é uma coisa, meu Deus, uma das maiores obras plásticas do mundo, como eu admiro, como eu acho maravilhosa e tal. Mas, sem dúvida, só pictorialmente, só de analisar a imagem, existe sim uma lógica de unidade no quadro. Por quê? Ao mesmo tempo que tem um olhar misterioso, algo meio... Eu chamaria até tenebroso no olhar da Mona Lisa. A roupa dela diz a mesma coisa, né? A postura dela também é uma postura de uma coisa misteriosa, o olhar dela é misterioso. E é uma coisa meio obscura. O fundo do quadro também é uma coisa misteriosa, obscura. Tem uma coisa que eu também chamaria de tenebrosa. Essa é a minha interpretação, tá? Tem gente que vai descrever esse mesmo quadro dizendo coisas maravilhosas e entonando outras coisas, mas talvez até influenciado pelo significado que ela tem, que também vai dar uma lógica de unidade. Vai ter gente que vai achar esse quadro muito bonito, porque de uma maneira ou outra, ele pode estar retratando a história de um grande amor vivido pelo Da Vinci. Tem alguns que acreditam que a Mona Lisa, toda essa lógica que tem aqui, que interage com todo espaço e tal, está retratando, na verdade, o eu feminino que existia no Da Vinci. Não sei se o lado feminino do homem que ele era, ou se isso descrevia alguma homossexualidade que ele tinha e que nunca conseguiu resolver direito. Então, há uma série de mistérios. Talvez esse mistério em si seja o diálogo de unidade que tem aqui na obra. Mas eu, particularmente, não sou muito interessado nesse lado filosófico. Só estou dizendo para vocês que ele pode contar na avaliação também de unidade, tá? Posso passar para o próximo? Tudo claro aí? Então, vamos ver outra coisinha. Unidade ou harmonia ficou claro para vocês, né? Vamos continuar, então, vendo outras qualidades plásticas. O assunto de hoje, eu gosto da ele, me empolga, então... Fiquem de olho aí no horário, porque se eu passar muito... Não, tem bastante tempo ainda. Dá pra gente ver todas as qualidades plásticas talvez da hoje. Então vamos ver as próximas. Então, uma dessas outras qualidades aqui que a gente vai poder estudar é a gradabilidade. A gradabilidade está relacionada com várias coisas e nunca pode esquecer a questão cultural, mas nós estamos focando aqui na nossa disciplina na questão formal, na questão perceptual. A gente está preocupado com o que os nossos sentidos percebem a partir das formas como são elaboradas. E eu vou repetir aquela questão que eu falei para vocês. Vou, de maneira rápida, eu quero respostas, porque dentre outras coisas que a gente precisa analisar, é que normalmente essas coisas que estão relacionadas com a percepção, que são objetivas, elas só acontecem no primeiro segundo da nossa percepção. Quando você para um pouquinho e vai pensar naquilo que foi percebido, entra em voga no seu julgamento de valor do que é bonito e do que é feio. Sua cultura, sua experimentação anterior, as coisas que você gosta e você não gosta, as coisas que sua mãe te ensinou e você só concorda que você aprendeu. Eu, por exemplo, eu aprendi que minha mãe me ensinou que não pode usar homem cor-de-rosa. Tá? Homem que chegava perto de cor-de-rosa tomava uma surra, que não podia, que isso era coisa de mulher. E minha irmã não podia chegar perto de azul nem de preto, porque não era coisa de mulher. Né? Então, essas coisas todas vêm. Nossos preconceitos vêm à tona quando a gente tem tempo para deixar os preconceitos chegarem. Mas na primeira décimo de segundo que você tem para olhar uma coisa, a informação que você usa para analisar, ela é perceptual, ela não é cultural, ela não é cognitiva, ela é intuitiva. Então vamos testar isso daqui. Quem que é a moça mais bonita? A número 1 ou a número 2? Fala 1 ou 2? 2. Peraí, levanta a mão quem acha que é 1. É a mesma, né? É a mesma moça, mas ela está mais apresentada como bonita na número 1 ou número 2. A maioria vai achar 1. Por quê? Lembram do que eu falei aquela hora? Que a maioria dos seres humanos tem tendência natural a perceber que a quantidade de informações maior, ou as proporções maiores, ou a maioria dos efeitos visuais na porção superior é desagradável, na inferior é mais agradável. Quando a gente coloca essa moça aqui com a testa coberta, a gente dá a noção de que a porção superior do rosto dela tem uma proporção pequena.
Quando a gente joga para o lado de cá e escolhe a testa dela, a gente pega a maior proporção e joga para cima do rosto. Gente, eu estou dizendo para vocês que há uma recorrência em percepção das formas, onde as pessoas, quando veem grandes proporções na parte de cima, costumam achar menos bonito do que o que está embaixo. E eu já expliquei por quê, pelaquela teoria que eu falei da percepção baseada em carga genética que a gente teve na percepção dos espaços, tá? Isso explica também por que é que as pessoas gostam de colorir a parede, mas não gostam de colorir o teto. A maioria das pessoas vai olhar no teto, vai achar feio se colorir. E se colorir com a cor mais saturada, só para informar vocês, para quem não está acostumado com esse diálogo, porque tudo que eu falo aqui é porque eu tenho esperança de que vire vocabulário de vocês, tá? Não estou falando essas palavras complicadas para impressionar. Nós somos arquitetos e nós precisamos dominar as técnicas e os elementos que configuram melhor o nosso trabalho. E usar as palavras corretas da nossa área é interesse nosso, tá? É inclusive o que diferencia a gente de um médico ou de um advogado. É dominar as coisas que são típicas da gente. Não saturar é apresentar uma cor na sua forma mais pura. Quer dizer, não misturar com branco nem com preto. Tudo que a gente tem que a cor não é muito viva, ela está muito misturada ou com branco, ou com preto, ou com os dois. Uma cor saturada, ela está pura, portanto ela está bem intensa. A camisa do Reginaldo é muito saturada, a que está do lado de fora. A de dentro, ela está dessaturada, porque está misturada com branco. Rosa, por exemplo, não é uma outra cor. Rosa é o vermelho, adicionado de branco. Rosa é um vermelho dessaturado. Sabia disso? Ele não é rosa, aquilo é magenta. Ok? Isso aí está valendo depois que veio o advento do computador, tá? Depois que descobriram o computador e conseguiram ver a cor perfeita, descobriram que o vermelho perfeito é o magenta, porque o vermelho já é mistura de magenta com amarelo. E, portanto, aquilo lá que a gente chamava de rosa, se for puro, é o magenta. Rosa de verdade é vermelho misturado com branco, tá? Mas pode fazer o rosa, que surgiu depois da gente do computador, do magenta com branco, é um rosa também, tá? Mas o rosa tradicional é vermelho com branco. Sim, mas eu estou querendo dizer, por exemplo, que estamos com uma cor menos saturada nas laterais e mais saturada aqui no meio. E estou voltando a dizer que se eu tivesse pintado o chão de verde, tinha um peso. Se eu tivesse pintado o rodapé, era outro peso maior. Se eu pintasse o rodameio, o peso subia mais ainda. Se eu pintasse o teto, aí pesava totalmente, porque na nossa percepção há uma tendência natural a achar tudo que está elevado mais pesado, tá? Inclusive, proporções maiores, botou em cima vai pesar mais, botou embaixo ele tem outra leitura de peso. É uma tendência que a gente tem. Entendido isso aí? Não vou repetir essa parte aqui. Eu vou repetir só porque vai ficar em 2 vídeos para a gente ter. E essa questão da percepção da cor está relacionada à quantidade de quantos bastoneiros que nós temos dentro da nossa retina. Essa área branca e essa área preta é a área que nos dá a percepção de volume, profundidade e de espaço. A área colorida é onde estão as células nervosas que nos distinguem a cor. Por que nós temos tendência a ficar mais excitado com vermelho? Porque nós temos uma quantidade de células vermelhas pequena, ou seja, células que percebem o vermelho pequeno. Por que a gente acha o azul mais suave? Porque nós temos uma quantidade de azul muito grande na nossa retina. Ok? E isso vai dar a gente, inclusive, essa questão de ter preferência para tranquilizar com o azul. Porque se o azul não excita, porque a gente consegue ler o azul sem usar tanto da nossa capacidade perceptiva dos olhos, ela vai tender a agradar a uma quantidade de pessoas maior do que as outras. Tanto que vocês vão perceber que há uma recorrência dos espaços, por exemplo, projetados arquitetos, muito maior de espaços verdes ou azuis do que de espaços, por exemplo, vermelhos. Isso é informação importante para a gente que é arquiteto. Vamos adiante. Saímos de agradabilidade, vamos aprender uma coisinha que é chamada pregnância. Pregnância é a lei da boa forma, segundo a Gestalt, tá? E pregnância para os gestaltistas é assim: as formas mais puras tendem a ser lidas de maneira
mais são percebidas melhor pelo nosso olhar e são melhor fixadas na nossa mente, porque a forma pura é a forma perfeita. Eu não sou muito a favor disso. Eu acho que existem outras coisas de uma coisa ser, outras maneiras de uma composição visual ser pregnante. Por exemplo, acho que uma informação que tem um significado muito impactante para a minha mente também é pregnante. Isso aqui é uma obra de arte, tá, gente? Isso aqui não é uma foto real. Isso é um artista de hiperrealismo que ele produz esculturas que parecem pessoas de verdade. E eu acho que uma coisa que parece uma senhora em estado terminal é uma cena tão triste, uma cena tão impactante, que aquilo vai demorar muito tempo a sair da minha mente. E eu vou apreender aquela imagem, aquela ideia de maneira muito rápida, porque o significado disso é muito forte para mim. Isso é um jeito de pregnância. Quer ver um outro exemplo que não é só pela questão da forma simples e pura? A pregnância que há aqui, ó, neste ambiente. Mas, ó, a forma pura também é pregnante, tá? Por isso que a gente vai compreender como agradável e vai perceber mais rápido, quando ao invés de ser uma coisa toda rebuscada, você vê uma figura geométrica pura marcando algo. Projeto Niemeyer, por exemplo, museu. Existe um caráter de pregnância lá, porque você vê só aquela cúpula, né? Só aquela coisa redonda branca. É simples a forma, até a cor é simples para ser percebida. Mas não é a única maneira de ser pregnante. Aqui, por exemplo, a gente está sendo pregnante por conta da semelhança entre os elementos. Eu entrei no ambiente e vi tapete vermelho. Olho para a cadeira vermelha. Prateleira vermelha. Cama vermelha. Tecido vermelho. O que é isso que você mandou de campo? Acho que aqui é o colchão, né? Prateleiras, brinquedos, livros. Aqui é um bicama, é um beliche. Mas além disso, a forma. Hã? A forma é bem marcante. Tipo, tudo Predominância de reta, né? É, tudo muito reto. Gente, essa história de você ter semelhança e de haver essa semelhança e essa repetição contínua da mesma coisa, chega uma hora que fica, vamos tentar assimilar as coisas assim, pregnância, uma coisa que também impregna na mente, pode ser assim, vai ficar mais fácil. Chega uma hora que de tanto ver, impregnou na sua mente, que esse quarto aqui é o quarto dos detalhes vermelhos. Fixei. E outra, a intenção de marcar vermelho aqui é tão clara, tão forte, que eu marquei isso na minha mente. Eu nunca mais me esqueci desse quarto, porque ele tinha tanto detalhe vermelho que marcou na minha memória. Pregnância tem relação com memória, tá? Memória visual, com incorporar rápido na memória visual e demorar para perder ela da sua memória visual. Tudo bem? Vamos adotar este conceito, que não é exatamente o que o pessoal da Gestalt fala. Eu estou misturando um pouco do que o Gestalt fala com o que os outros caras da estética falam também. Tá? Acho que tem outra maneira de você ser pregnante, usando complexidade e originalidade. Uma coisa muito complexa, muito loucura. Gente, você bate o olho, capta na hora. É impossível você ver uma obra da Zaha Hadid e não ficar impactado com uma visão tão diferente que as obras dela têm. Então, para mim, isso aqui é ser pregnante também. E as formas da Zaha Hadid não são nada puras, né? Figura geométrica pura no trabalho dela, a pessoa tem que realmente ser boa de poesia para ver isso na obra dela. Para mim é uma capacidade poética, querer dizer que o trabalho dela é forma pura, não é nada de puro, né? Melhor que tem louco que né? Vou nem falar tantos detalhes que é muito minha opinião, essa história de poder ver tudo em qualquer lugar, em qualquer obra. O Kant diz, o Baumgartner diz também, que são grandes pensadores de estética, que a defesa moral do belo é uma questão de interesse. Se eu domino a palavra, os conceitos, e eu consigo estabelecer uma boa lógica, eu posso dizer que qualquer coisa é aquilo que eu quero que se torne. Schopenhauer ainda criou um livro só para dizer que existe uma maneira de você convencer as pessoas daquilo que está errado e aquilo parecer ser certo para as pessoas. Então, quem tem domínio da lógica, fala que qualquer coisa é qualquer coisa.
Basta ser inteligente e argumentar corretamente. Por isso que eu acho também, não sei se eu deveria estar falando isso, que eu acho isso péssimo, mas eu também acho que não existe um mau projeto, existe um projeto mal defendido. Se você for bom e saber argumentar, né? Só que não usem isso contra mim, tá? Porque o que vai falar nas apresentações é o conceito que está sendo passado aqui, que está escrito na apostila e que está gravado nos vídeos. Então, o que vai valer para a gente como prova, conteúdo e apresentação é o que está sendo entendido como verdade nessas aulas, tá bom? Estou com medo de estar criando demônios, mas acho que eu não vou fazer isso. Mas é importante que vocês tenham um senso crítico também, né? Além de ter técnica, saber que as coisas podem ser trabalhadas. Sim, ó, lembra que eu falei, agora há pouco eu não falei que para atingir uma qualidade plástica a gente usa uma ferramenta uma ferramenta visual. Eu agora há pouco falei sobre horizontalidade e complexidade, não foi? E está batendo direto no que eu falei, ó. São qualidades que eu posso atingir usando qualquer uma dessas coisas que estão aqui. Qualquer um desses caras aqui do meio, gente, eu consigo chegar nele se eu souber usar qualquer um desses que estão aqui fora. Tá? Por enquanto, vamos continuar entendendo os caras aqui do meio, que é nosso objetivo principal. Equilíbrio. Tem gente que diz que equilíbrio é harmonia também, tá? Mas, sendo um pouquinho mais específico, eu vou preferir dizer para vocês que equilíbrio é outra coisa, é um pouquinho diferente de harmonia. Se entende aqui para a nossa disciplina como equilíbrio, uma equivalência visual entre as partes da visualização na horizontal ou na vertical, ok? E existe mais de uma maneira de chegar no equilíbrio. Existe aquele equilíbrio óbvio, que qualquer pessoa sabe fazer. Eu vou falar as palavras da minha ex-sócia. Minha sócia falava assim que coisas simétricas, qualquer dona de casa busca isso, que é a primeira intuição que ela tem. Se ela tiver uma porta no meio e seu espaço dos lados, ela bota um vaso do mesmo tamanho na mesma posição de um lado e um vaso do mesmo tamanho na posição do outro, e para ela aquilo dali é o mais equilibrado possível. As coisas óbvias, gente, são muito boas para pessoas que tiveram pouca experimentação visual. Mas as coisas mais elaboradas, em termos de solução, elas são muito boas para quem está no nível de experimentação média. Há uma tendência natural do ser humano, quando ele experimenta muito visualmente, a voltar para o pregnante simples, que é aquele da pregnância que eu falei dos alemães. Quem tem pouca experiência visual começa a experimentar o óbvio. Quem tem média começa a rebuscar. Quem tem muita começa a querer limpar de novo. Isso é recorrente. Isso é inclusive um conceito que vale quando a gente pensa em classes sociais. A gente vai ver isso de forma muito clara nos livros, mas eu estou falando para vocês a partir das minhas experiências que eu tenho visto, não só dos meus projetos, das obras de outros arquitetos. E já vê que é recorrente, por exemplo, as populações que têm poder aquisitivo mais baixo, elas aceitam muito bem a experimentação de muitas coisas, e aceitam inclusive muito colorido. Classes sociais com poder aquisitivo alto, elas não gostam de colorido excessivo, não. E elas também não gostam de variações de informações exageradas. Elas têm tendência a querer coisa mais limpa. Se a gente pensar na lógica, a vida delas já tem tanta informação que elas estão procurando um refúgio onde a informação seja menor. Tá? Pode ser uma concluída semelhante a isso, a lógica disso. Mas já que eu estou falando que existe um equilíbrio mais óbvio, para a gente que é arquiteto é interessante saber fazer essa coisinha óbvia. Tem uma coisa aqui, faz outra igual, está equilibrado, ficou bonito. Não vou fazer isso diferente desse, não fica feio. Tem como você fazer uma coisa que está do lado de cá, diferente está de lá, e ficar equilibrado, que em outras palavras para a gente vai ser também bonito, né? Se a gente pensar que qualquer um desses quesitos que ele está estudando é na tentativa de chegar em algo agradável para a percepção das pessoas. Vamos pegar dois exemplos aqui, vamos para o que está mais próximo de vocês, que é a arquitetura. Essa casinha aqui, de um arquiteto aí. Esse arquiteto fez o seguinte: tem nada que está um do lado da fachada igual ao outro, né? E na minha percepção aqui, eu estou vendo uma coisa equilibrada. Vocês acham isso equilibrado?
Pode ser que vocês achem também, tá? Não estou dogmatizando vocês, não. Não estou dizendo que é porque eu acho que é, não. Mas, entre algumas coisas equilibradas, talvez o que a gente vai aprender agora mude um pouco sua percepção. Vamos ver se mantém na hora que a gente for fazer uma análise mais detalhada no equilíbrio dessa composição. Ensinar vocês aí a ter um raciocínio de equilíbrio imediato ao observar objetos. Primeira coisa que a gente faz, analisa a extensão do espaço e vê onde é o centro de gravidade dele e traça um eixo. Depois que tu traça um eixo, tu começa a ver tudo que ficou para a esquerda e para a direita e vem tentar ver se ela se equilibra. Qual é o elemento mais pesado que tem aqui nessa fachada, gente? Isso que vocês estão vendo aqui é uma torre feita de tijolo de uma parede no projeto, tá? É porque na projeção não está vendo, não está dando para ver. Mas ali na tela do computador a gente vê os tijolinhos aqui desenhados direitinho. Esse peso está à direita. Sabe o que quer dizer? Que eu tenho que compensar o que foi pesado à direita com alguma coisa à esquerda. Aí o pensamento mais óbvio seria: vamos fazer então uma torre e outra de tijolo aqui do lado? E aí fica simétrico, está equilibrado e resolvido, né? Gente, faz essa torre super pesada. Eu vou repetir outra igual aqui, será que não vai ficar demais a fachada? Mas olha o que esse arquiteto fez. Como o lado direito já tinha uma informação de peso muito grande, ele não trabalhou com nada mais, fez um único friso aqui na fachada. Só que, em contrapartida, do lado esquerdo, o que ele fez? Trabalhou a porta principal. Fez um pórtico, colocou frisos. Na própria porta, trabalhou com frisos intermediários. E no paisagismo, ele trabalhou com dois elementos verticais maiores. Gente, tudo isso que ele fez aqui foi para compensar o peso que estava à direita e à esquerda se equivaler. Só que, ao mesmo tempo que ele fez paisagismo aqui e colocou, ele percebeu o seguinte: a direita está parecendo que o lado esquerdo está humanizado e o da direita está árido. Aí ele provocou o paisagismo também, mas o lado de cá estava tão pesado que ele tomou o cuidado de fazer aquilo que ele prendeu no quesito anterior. Tudo que está em cima não pesa mais do que está mais para baixo. Então o paisagismo do lado direito foi todo baixinho, para que o equilíbrio do peso continuasse com uma lógica interessante, para que a esquerda não pesasse mais que a direita. Entenderam isso aí? Peso, equilíbrio, está diretamente relacionado com o peso. Então a gente vai entender melhor o equilíbrio quando a gente estudar peso. Por quê? Cor muda peso, forma muda peso, posição muda peso. A posição eu posso já passar agora antes de estudar peso, que é um quesito à parte. Gente, se eu tiver uma composição, a mesmíssima forma, oh meu Deus do céu, né? Ufa, achei muito. De uma composição, ela pode ter pesos diferentes. Se eu pegar uma forma, vou fazer de novo aquela análise que eu ensinei para vocês, ó, eixo de simetria. Achei esse eixo aí. Tudo que está perto desse eixo, gente, está mais neutro, está mais leve. Tudo que se desloca está mais pesado. Para vocês não esquecerem essa lógica, pensa numa gangorra que fica fácil de lembrar. Ó, vou dar um eixo aqui e vou relembrar uma cena da minha infância, né? Uma cena muito agradável, a gente no parque. Eu estava com o meu amiguinho, tá? E esse meu amiguinho, ele tinha um pouco mais de corpo do que eu tinha na época, tá? Ele foi brincar na gangorra. E só que eu sentei, eu era assim. Este era ele. E este era o meu amiguinho. Ele tinha proporções mais avantajadas. Aliás, durante toda a nossa infância, ele tinha vantagem sobre mim por conta disso. Então eu apanhava dele, dava meu lanche para ele, fazia um monte de coisa para ele por causa disso. Ele era muito legal. Só que para mim era bom ficar perto do amigo fortão, porque inclusive ele me defendia dos inimigos, né? Então eu pagava o preço. O amigo grandão, fortão, que depois foi péssimo na adolescência, porque ele virou um amigo gordão. Ele era enorme de largo, muito. Mas nesse dia aqui da gangorra que ele sentou, eu estava aqui, sentei primeiro e ele sentou. Na hora que ele sentou, eu virei para cá e quebrei o dedo. Né? A cena foi péssima. Mas o que eu estou querendo dizer? Esse cara aqui, se ele
Se eu fosse inteligente, né, poderia ser eu ia pedir para esse cara sentar aqui mais próximo do meio. Porque se ele vai chegando mais próximo, o peso dele influencia mais nessa distribuição. Gente, na distribuição de simetria é semelhante. Os objetos que vão mais para o meio, eles estão mais neutros porque eles já estão na nossa tendência natural de visão. Quando alguma coisa vai para o lado, ele força a gente a tentar analisar o que saiu da tendência natural. E ele pesa mais para a gente. É a mesma coisinha da gangorra, então. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Vou criar um aparador aqui, vou distribuir os objetos. Eu botei um objeto aqui, ó, grande. Aqui tem um outro pequeno. Eu quero dar uma equilibrada nisso. O que eu faço com esse objeto grande? Jogo mais para o meio. Provavelmente eu vou fazer uma coisa mais equilibrada, sem necessariamente tudo que tem de um lado eu ter do outro. Se eu tiver só um pouquinho desse objeto caindo para lá, eu inclusive joguei mais para a direita do que a esquerda, né? Vai ser até ruim, talvez eu precise afastar para lá. Entenderam a lógica da coisa, né? Aí, se a gente começa a pensar desse jeito, começa a ficar fácil, por exemplo, olhar para um quarto como esse aqui, ó, e achar que ele é equilibrado. O que a gente tem que começar agora a gente pensar que não é só a forma positiva, a forma negativa também compõe nossos espaços, nossa percepção. Olha só, tem uma coisa aqui que é super irritante na visão. Um flash de luz, você acha que a luz, um quadrado de luz para a gente perceber grandão assim não é impactante? São grandes famílias. Sabe o que ele fez para compensar essa coisa tão forte do lado de cá? Trabalhou com um quadro, cresceu com a expansão aqui da cama para o lado, trabalhou com um objeto, trabalhou até com mais tapete para a direita, para compensar essa informação tão pesada. Do lado de cá, um único elemento. Não parece que está equilibrado essa cena? A maioria vai pensar, porque provavelmente esse cara fez essa análise que a gente está aprendendo agora. Tem gente que não tem nada disso. A minha sócia, por exemplo, ela era totalmente intuitiva. Dava louca nela, ela tinha um fenômeno de despiroca, segundo ela, que ela despirocava e chegava lá, pulso e estava tudo certo. E eu ficava besta dizendo, moça, mas o que você usou? Ela, isso aí foi jóia, isso aí eu fiz, foi assim. Ela falava que era bom senso, a maioria das vezes. Dizendo, não é bom senso, moça, tem alguma coisa que você já sabe. Eu novinho, não sabia nada de arquitetura, né? Ficava colado de olho nela. E algumas dessas coisas que eu estou falando para vocês foi coisa que eu aprendi com a Beth. Eu ficava do lado dela, ela puxa para lá e vem grudar, aí ela empurra para cá, e ela vai desafindo, aí ela puxa para o meio, bota um maior, bota um redondo. Tinha a ver com isso aqui que a gente está conversando. Eu tive uma sorte muito grande. A Beth era uma arquiteta já sem sintoma. Eu tinha, sei lá, 18, tinha 20 anos ainda. Bem assim, tanto que eu aprendi. A Beth já fez sua concorrência até testar minha imagem. Teve um projeto do Anexo do Tribunal que analisava o projeto dela e do Neymar. E ela ganhou o mundo da arte construir o projeto dela. Foi muito boa essa experiência. Não. Ela virou vovó. Aí ela não tinha que saber para a escritório, a gente separou. Porque eu estava no auge da minha experiência, novinho, querendo aprender, querendo fazer todas as casas do universo. E ela foi viajar, curtir. Eu queria entregar um projeto logo para fazer outro. Ela queria passar 4 anos para curtir e fazer o melhor possível. E eu precisava pagar a conta, ela era rica, né? Precisava pagar a conta. E ainda assim eu estava aposentada para ir para o mapa. Nossos interesses eram diferentes. Gente, tem coisas que não estão equilibradas e simétricas, mas quando o olho passa rápido e percebe como simétrico, é simétrico. Ok? Pelo menos dependendo do tempo que você quer expor as pessoas àquela informação. Isso aqui olhando rápido é simétrico, né? Mas olhando com atenção não é. Tem coisas que estão distribuídas aqui, ó, que estão diferentes. Tudo bem que é só na disposição das pessoas que nos elementos arquitetônicos estão simétricos. Uma coisa que a gente vai ver, que alguns autores defendem, que eu tenho muito medo. Fazer essa análise que eu fiz agora para vocês é uma coisa tridimensional. Professor, eu fiz aquilo que você fez, distribuir tudo lá, vai ficar tudo equilibrado. E me mostra uma planta baixa dizendo que está equilibrado. Gente,
É o erro do erro fazer isso. Olha só, aqui é uma teoria que está escrita por um autor, dizendo que simetria visual vai ser, aí bota a planta baixa e começa a demonstrar. Só que esse cara esquece que se eu pegar uma parede aqui da esquerda e pintar ela de uma cor diferente, o conceito de simetria muda completamente. Olha para cá, eu tenho um ambiente, do lado de cá não tem parede, está vazio. Do lado de cá tem uma mega parede amarela com proporção enorme. Atualmente, qual é o peso maior? É a esquerda ou a direita? Se eu distribuir os móveis igualzinho de um lado do outro, ou aquela, ele nem propôs igual, mas ele propôs a condição semelhante, né, de posicionamento e formato aproximado. Mesmo que eu usar essa lógica aqui, eu vou equilibrar os pesos? Não vou, porque eu preciso colocar uma quantidade muito maior à direita para compensar o peso que a parede amarela causou à esquerda, para compensar o que essa parede amarela causou à direita. Então há de se julgar esses elementos também. Eu falei de cor, mas tem vários outros que a gente vai ver quando a gente for estudar peso, que mudam a percepção. Gente, vocês estão entendendo bem isso daí que eu estou falando? Isso não estou falando, não é para encher linguiça, não. Vocês têm que saber utilizar isso aí na fachada da casa que vocês estão compondo, nas formas que vocês vão criar. Eu estou dando subsídio para vocês elaborarem o trabalho de vocês da disciplina de projeto, tá? Da aula prática do projeto que vocês estão fazendo. Eu quero ver isso aplicado no projeto de vocês. E na hora de apresentar, eu quero ver vocês explicando igual eu estou falando. A partir do meu eixo, eu distribuí dessa maneira por conta da visão da chegada na casa. Então tinha aquele elemento que fazia isso e aquilo. É isso que eu espero de vocês. Mas vocês podem ter umas sacadas mais inteligentes. Vestido aí do Cristo Jó, né? Eu não tenho conhecimento nenhum, tá? É só porque na época que eu fiz minha pós, uma das disciplinas era moda, que eu quase reprovei cada. Eu não consegui entender nada do que o professor falava. Moda não dá para entender. Oi? Moda é muito louco, não dá para entender. Quer dizer, isso é a opinião da gente, né? Porque provavelmente o pessoal de moda deve falar isso da arquitetura, né? Assim. Um trem desse é bonito. Hã? Onde que esses trem que eles fazem? Não, e o pior é que depois você disse a maioria das roupas não é para usar, é só para mostrar. Ninguém nunca vai comprar um negócio desse para usar na rua. Mas é que a gente tem uma visão do modelo, não da tendência, do conceito, do tecido. É isso que a gente tem que visualizar. A roupa é para vestir, para fazer antiga. Já é muito senhor. Então, se você for desse Paris, você não tem mais questão, né? Mas a maioria desses desfiles mesmo, as roupas são feitas para olhar, não para usar mesmo. Então, eu vou falar que Como eu não entendo de moda, nem tenho esse gosto por moda que a maioria de vocês tem, eu vou tentar explicar só a questão do equilíbrio e da percepção visual, tá? Eu até gostaria de ter essa erudição com moda para falar sobre isso, mas infelizmente eu sou tacanho nesse assunto, não tenho, tá? Estou querendo analisar pictoricamente o que tem nesse vestido aqui. Baseado nos princípios que eu expliquei agora, deveria existir uma distribuição de elementos de percepção nessa composição que equilibrasse o que está à direita com o que está à esquerda, né? E o que vocês me dizem dessa análise? Ela está vestida, ela está pelada. Do lado direito tem mais elementos na composição do vestido do que do lado esquerdo, né? Mas vocês acham que em relação à composição horizontal está desequilibrado, está desagradável essa percepção da forma do vestido aí? Eu acho que não. Eu também acho que não. Vai ter mil opiniões, né? Mas eu defendo que a maioria das pessoas acha que não. Eu estou supondo uma possível análise, tá, aqui, que é uma sacada inteligente que eu vou supor que o Christian fez. Defendo que o Christian não fez nada disso. É uma interpretação minha. Gente, vocês concordam comigo que o que a gente quer equilibrar é o que tem de um lado, o que tem do outro, que é interessante para a percepção visual, o que a gente percebe e que vai ser usado como equilíbrio? Quando a gente olha um vestido desse, a gente não olha só para o vestido, concorda? Concordo.
A silhueta feminina, ela é um alvo de análise de percepção também. Se você não fez nada no tecido para equilibrar o que está à direita, mas expôs a silhueta feminina à esquerda, pode ser que justamente essa silhueta que interessa. E a nossa percepção vai direto lá também. Para as mulheres, elas vão analisar, vou começar pelo homem. O homem com certeza vai analisar, no mínimo, por uma questão de desejo, de admiração. Algumas mulheres talvez por desejo também, né? A maioria não. Mas outras, no mínimo, para dizer, olha, tá gorda, tá magra. Mulher repara tudo igual. Mas tudo bem, ela tá saindo pra fora. Esse vestido não favoreceu ela. Tá aqui, é bom, não sei o que é isso, mas tá saindo pra fora. Mas a gente pode ter. Olha ali no braço dela, caindo tudo. Pegando, pronto, é disso que eu estou falando. Pois é, não favoreceu. Ave Maria, deixa de ser venenosa. Deixa eu lutar. Mas tem medo, professor, olha ali, ó. É porque apertou, Jesus, que a perna empurra. Não tá saindo, não tá saindo. Olha, eu vou olhar, mas vai ficar a minha apertada aí também, viu? Você vai ver depois. Tá detonando a coitada da moça, uma moça linda dessa? Não liga do céu. É minha opinião, eu acho ela muito bonita. Tá? É o seu gosto, né? É o meu gosto. Já viram que gosto, não sei se é um parâmetro muito objetivo para o arquiteto, né? Talvez seja para algumas outras profissões. Para nós, eu acho que não é tão interessante só o gosto. Tá? Sim, mas eu estou dizendo que a gente pode apreciar o corpo dela também, nossa percepção voltar para esse trecho. E de repente o equilíbrio pode chegar por essa análise aí, tá? Então eu estou dizendo para vocês, lembram daquela história lá da gente, por nossas técnicas, colocar na composição o que não está nela e a pessoa perceber? Talvez seja isso que o Christian fez. Lembra aquele princípio de fechamento que eu falei que tem na forma? A gente completa o que não está na composição em algumas vezes. A pena que eu ainda não trouxe o vídeo, quiseram saber exatamente o que eu estou falando, quando eu botar as imagens que ela se autocompleta. Nós vamos por enquanto pular isso e vamos para o próximo exemplo. Não, dentro desse princípio fechamos equilíbrio. Vamos ver então um outro princípio. Esse aqui contraria um pouquinho aquilo. É ótimo quando isso fica gravado no vídeo. Aquilo que eu estava falando para vocês sobre objetividade. Algo que simboliza uma composição visual, que além do caráter formal, ela tem um significado para a vida da gente, ela tem tendência também natural a ser entendida como algo mais agradável para a nossa percepção. Aí eu estou abrindo espaço para dialética entre o objetivo e o subjetivo, porque simbolizar algo é subjetivo para muito. Mas vamos pensar de uma maneira curta e clara, que serve como ferramenta. Algo que simboliza mais é mais agradável do que algo que simboliza menos. Aí dá para ser objetivo nisso, né? Se eu uso os valores simbólicos, eu melhoro a percepção do agradável. Se eu não quero usar, ou se eu uso os valores de coisas que têm expressão simbólica fraca, vai ser menos agradável para a gente, portanto nós achamos menos bonito normalmente. Quando eu estou analisando um alvo, uma população alvo, eu posso tentar entender o que a maioria das pessoas dessa civilização entende por simbólico. Por exemplo, se eu pretendo atacar um público feminino, me interessa mais simbolizar no colorido, porque eu sei que vai significar algo mais para elas. Mas se é masculino, talvez me interessa algo mais contrastante. O que interessa é mais para os homens. Se eu pegar só na questão assim, de significado e ignorar a questão formal, se eu quero atacar mais os homens, eu vou me preocupar mais em usar eletrônicos. Se eu quero as mulheres, eu vou falar de coisas úteis e que facilitem a vida tão sofrida delas, cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu vou conseguir atingir esses objetivos só pelo significado que aquilo tem na vida da pessoa. Só que nosso interesse é ser o mais abrangente possível, concorda? E aí vou dar algumas pinceladas, algumas dicas para vocês de coisas que são mais abrangentes, mais gerais. Por exemplo, um exemplo muito forte para a gente do simbólico é a questão do religioso, a questão do espiritual. Normalmente uma coisa que tem significado espiritual, ele é super abrangente. Isso vai justificar, inclusive, determinadas atitudes que uma arquiteta tem
em relação a determinado tipo de construção. Estou usando por enquanto a igreja porque ela é muito forte, essa ideia, mas se aplica em várias outras questões, como por exemplo na residência. Vamos começar só com a igreja porque ela é muito clara e evidente. Eu já falei na aula anterior, eu comecei a falar de Niemeyer, né, de aspectos climáticos. Agora eu estou falando da igreja e vou retomar a questão do sagrado e do profano. Então vocês já sabem, né? Por que é que a maioria das escadas das igrejas tem uma escada na frente, né? Porque para a maioria é uma identificação do simbólico, uma identificação da separação entre o plano sagrado e o plano profano. Sagrado, superior lá em cima, profano, inferior lá embaixo. Trevas, negro, né? Pecado, sagrado, santo. Perfeito? Alguém chuta por que as igrejas são altas e algumas verticalizadas? Isso vocês já estão estudando. Conexão com o divino. Opa! Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele está lá em cima, Ele é grandioso. E eu sou quem? Um nada. Olha uma pessoa aqui perto dessa igreja. Quem sou eu perto do poder de Deus? O que eu estou simbolizando quando eu faço isso aqui? Né? A presença do poder de Deus, que é grandiosíssima. Por isso essa verticalidade. E por que eu faço que a luz entre no altar e provoque essa abertura, normalmente direcionado para o poente? Porque eu estou simbolizando a presença de Deus, a energia divina que vem do céu e chega a nós por essa abertura. Deus está presente, Ele está no meio de nós. Não tem umas frases assim na Bíblia? Eu me arrepio toda vez que eu faço isso. Estou emocionado. Eu adoro falar da questão religiosa dentro da arquitetura. Pena que eu não tenho erudição suficiente para falar o suficiente. Mas eu gosto muito desse assunto. Já que eu gosto tanto, eu queria retomar o Niemeyer. Só vou repetir resumido, quem já teve isso lá atrás, né? Mas vou falar porque vai ter gente que está assistindo a aula só por interesses plásticos que não assistiu às aulas anteriores, ele já falou do Niemeyer. Mas o Niemeyer, gente, se ele tem problemas nas questões funcionais, climáticas, econômicas, que para mim são a referência de tudo que você não deve fazer em arquitetura, quando você fala de plástica, para mim o cara é o concurso. Eu não consigo encontrar um cara que reúne tantas qualidades plásticas nas obras como o Niemeyer. Eu tenho um raciocínio super elaborado em questões plásticas. E não sei se é por originalidade dele, nem por genialidade não, viu? Porque esse cara aqui bebeu da fonte de muitos caras bons. Aí ele vai lá no Le Corbusier, ele vai lá num monte de gentezinha que era um pouquinho melhor do que ele em conceito, e ele soube pescar bem e soube jogar a ideia boa no momento certo. O Brasil precisava deixar de ser um qualquer e virar uma grande nação. E a Brasília nasceu para representar o que é ser essa nação. Brasília é a representação dele da arquitetura do que é o Brasil, né? E o Niemeyer soube fazer tudo isso. Quando ele faz a igreja com essas curvas e ele aponta para o céu, ele está simbolizando a mão dessa grande nação em adoração ao poder divino. E ele nos remete a essa questão espiritual tão simbólica. Quando ele, ao invés de trabalhar com as escadarias, ele provoca um contrassenso e coloca aquela coisa lá para baixo. Poxa, mas o sagrado não era para estar em cima. Por que ele desce? Porque ele faz uma situação prévia. Lembra que eu falo das análises e experimentações prévias quando a gente começou esse assunto? Que elas influenciam na nossa tomada de decisão plástica também, no nosso julgamento de valor estético. Ele fez uma coisa parecer muito pior, para quando mostrar o melhor, ela ficar melhor ainda. Então ele pega o máximo das profundezas, das trevas e do profano, e desce, vai lá no fundo, para no finalzinho do corredor, no final, quando ele pensava que já não existia luz nenhuma, aparece uma luz no fim do túnel, e essa luz do fim do túnel, ela nos coloca em contato direto com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, que Ele é tão poderoso que Ele é onipotente, onipresente e vem em todas as direções a nós, e manda para nos receber o seu anjo, né? Então há uma quantidade de informações simbólicas nessa obra que gigantesca e inegável. Será que as pessoas não vão considerar isso aqui mais bonito, dado o significado que tudo isso aqui tem para elas? A maioria das pessoas não.
Muita gente, mesmo que não é católico, que isso aqui é uma coisa um pouco mais católica, né, vai perceber essas qualidades espirituais presentes na composição e provavelmente vai simbolizar mais. A gente pode utilizar, por exemplo, o exemplo mais simples. Eu vou colocar uma fotografia, um porta-retratos em cima de um estante. Vou colocar 4 homens em cima dele. Em cima de 4 homens nessas fotografias ali. Para mim, que não tenho ligação nenhuma com esses 4 homens, eu não sei se aquilo tem muita beleza não. Mas para a mãe daqueles marmanjões lá, pode ser a cena mais bonita possível de se ter lá em cima da estante. Porque aquilo simboliza os maiores amores da vida dela. Então, pode ser que isso melhore a nossa avaliação plástica. Tem uma coisa também, as cores, né? O azul, o verde, o amarelo, como se fosse. Sem dúvida, essa questão da pureza espiritual, né, de ser sagrado, como parece aqui, branco por si só, especialmente iluminado, ele remete à espiritualidade. Lá dentro, quando você vê o azul, aí vem a paz, a tranquilidade, né, energia divina. O fato de tudo isso vir em cima, de vir em 2 direções, o tapete vermelho, que é muito simbólico para a recepção, né, a gente se sente convidado a adentrar. É uma pena que quando a gente está falando de coisas que não são plásticas, tudo isso cai por água abaixo, como eu falei lá nos critérios climáticos, por exemplo, que é um desastre para essa igreja, né? Você entra e já saiu. É só entrar, tirar uma foto e voltar. Mas não é só por aí não. Apesar de não ter fotos aqui, vamos ver algumas coisas que são... Não, vou deixar para quando eu falar de iconismo. Falar disso aqui agora não. Ah, mas na sequência, nem sei porque que eu já pulei, porque vim do equilíbrio, vim para cá para o simbólico. Ok. A gente chega já lá. Espera, porque no assunto tá lá do lado de fora, a gente vai chegar, se não essa aula não dá mais, mas a aula que vem com certeza a gente vai chegar, essa questão aí, tá? Vamos para um outro quesito, clareza. Clareza, gente, em relação com o grau de objetividade das informações que a gente está comunicando às pessoas. Quanto mais fácil a pessoa percebe a sensação que você quer apresentar a ela, mais a sua obra conseguiu ser clara. Por exemplo, quando a gente pega aqui a obra da Lina Bobardi, lá o MASP, e ela coloca que o elemento principal estrutural dessa composição é a briga externa, que faz a sustentação, ela poderia deixar isso na cor de concreto, mas ela quis ser muito clara e pintou de vermelho. Quando ela dizia que essa estrutura é usada e ela está afastada do chão suspenso, ou seja, ela está fazendo uma transgressão tecnológica, ela está criando uma coisa que até então era um grande barato, pelo menos para a nossa realidade, que em outros locais do mundo já existiam esse tipo de proposta. Ela está deixando muito claro que ela queria suspender o prédio. Ela podia afastar 1 metro do chão, mas ela preferiu levantar uns 8 metros do chão. E aí ela foi muito clara. Quando a gente pega a obra do Mondrian e ele trabalha com elementos geométricos, a pessoa, clareza, a gente tem uma ligação muito curta com pregnância. Os gestaltistas, eles costumam defender que clareza e pregnância é a mesma coisa. Tem alguns autores que colocam as duas no mesmo patamar, porque eles defendem que quanto mais simples, mais claro, portanto mais pregnante. Eu já acho que uma coisa pode ser pregnante sem ser tão claro, como uma obra super profusa, com muita informação, não é muito claro, não é muito rápido, mas é pregnante. Já o claro, ele me dá uma informação exata e imediata, tá? Mas não necessariamente que se fixe tão forte na minha mente, ok? Então, clareza tem que haver com objetividade na transmissão da mensagem que você quer passar com uma imagem. Tá claro isso aí? Eu diria que
A clareza pode ser entendida como um tipo de pregnância, a pregnância como um tipo de clareza, mas eu acho interessante separar as duas coisas. E aí, vamos dar uma pausazinha assim na aula, para ficar separado qualidades plásticas de ferramentas de composição visual, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui, e aí fica bem separado.